coloca o texto. Olá, pessoal. Boa noite. De bala, já legal. Pessoal já chegando aí daqui a pouco. Já estamos aguardando aqui Rose. Também aí já estamos aguardando a nossa convidada de hoje, a professora, deputada Daiane Pimentel. Já já a gente já começa esse nosso bate-papo. Vocês aí com a gente, né? Olá, minha querida Carla Orgarato. Carla Orgarato presente também. Tchauzinho pra você. Tchauzinho pra galera. Todo mundo aqui, um tchauzinho. Sempre. Legal, Rose. Só no aguardo aqui da deputada, né? Nossa Orgarato. Legal. No aguardo aqui da nossa convidada de hoje. Boa noite. E já. Cláudio Júnior. Alô, Cláudio. Esse parceiro aí. Olá, meu querido Pablo Roberto. Fizemos uma grande live, né, Pablo? Já temos aquele papo muito legal. E foi muito legal mesmo a live que fizemos com o Pablo Roberto. No aguardo daqui da nossa convidada, Dani Pimentel. Anderson, Menezes Thiago, que legal, a galera tá chegando. Já. Renovação Bahia, um abraço, Renovação Bahia. Saulo Rangel, o Saulo Rangel, a produção aqui, ok, a nossa convidada chegou. Vamos lá. Abração, Saulo. Um abraço, querido. Nos representou, né? Não foi na produção. Nos representou em feira, né? O Saulo. Foi no Domingão no Faustão, né? Olha a nossa convidada aí, ó. Boa noite, comendador. Tudo certo, Gerlane? Como é que você tá? Tudo bem, deputada? Tudo certinho? Na medida do possível, tudo tranquilo. Tranquilo. Um abraço aí pro Silvio Tito. Abraço pro Tito, abraço para todos que estão nos assistindo agora. É uma Exatamente. Honra. Vamos esperar só uns 40 segundos aí para o pessoal chegar mais e a gente já começar esse nosso bate-papo. Desde já, agradeço por ter atendido o nosso convite e também, né, a senhora deixar aqui para a gente o que a senhora pensa das políticas públicas, o que vem acontecendo também na saúde com essa pandemia. E a gente vai bater um papo bem legal. Temos 45 minutos, um acréscimo de 3, como uma partida de futebol, para a gente bater esse papo. Olha, já atingimos a marca aqui, legal, de seguidores. Triceturismo, aquele abraço. Muita gente chegando. Já atingimos a máxima. Vamos começar, né? Bater esse nosso papo aqui. Lembro de um dia, a primeira vez que eu a conheci, na Câmara de Vereadores. Deixa eu dar um jeitinho aqui. Legal, porque é live, viu, gente? Tem que ser assim mesmo, nada de não ter aquelas produções, né? Com certeza. Foi assim que eu fiz minha campanha todinha de 2018, viu? Isso vai ser uma das perguntas, um dos questionamentos que nós vamos fazer. Tá certo. Eu lembro que quando eu conheci a senhora estava ali na galeria da Câmara, eu estava fazendo a bancada de imprensa, e na oportunidade teve um vereador que citou seu nome, aí eu voltei e fiquei olhando, procurando. Aí eu só encontrei a senhora na galeria porque eu já conhecia, não sou amigo, de seu marido, estava ali do lado, aí eu, deve estar ali. Aí eu cheguei perto ali e me apresentei. Depois nos encontramos na Marcha para Jesus,
Foi muito legal. Tudo em campanha, a senhora já estava em campanha ali. Um abraço para a sua família, linda e maravilhosa, viu? Um abraço para o seu esposo, um Obrigada. gênero. Algumas pessoas dizem que não conhece, mas é um cara muito gente boa, é um gentleman, seu marido, viu? Cara do bem. Agradeço por ele, retribuo o abraço. Certo. Das poucas vezes que nós nos encontramos ali, ele foi muito gentil. Uma vez eu perguntei, ela pode conversar com a gente? Foi justamente na Marcha para Jesus. E ele, não, é tranquilo e tal. Isso que importa. Você sabia, Deputada, comendador, que as pessoas têm esse receio. Eu acho que por isso. a gente ter participado de uma política onde a polarização foi muito grande e onde a nossa marca de defesa, né, do tradicional, da família, talvez isso tenha deixado as pessoas um pouco que receosas. Porque é difícil você encontrar políticos que defendam uma bandeira ideológica tão veemente. Nós encontramos muito à esquerda, mas dentro da direita é um pouco mais difícil. Então, cria esse receio. Mas somos pessoas assim absolutamente normais, bem do povo, bem de conversar, bem de receber todo mundo com muito carinho. Obviamente, quando as pessoas, né, têm essa maneira recíproca junto com a gente. Então, foi bom você dizer isso aí, que já quebra esse gelo. Com certeza. Deputada, a senhora fez uma campanha agora, até agora há pouco, mas eu já tinha essa pergunta para a senhora, esse questionamento. Pronto. A senhora fez uma campanha na internet, forte, muito forte na internet, é tanto que se tornou, que está aí deputada federal. Pouca gente, foi uma campanha diferente do que se pensa hoje para o município local. A senhora é pré-candidata a prefeita de Feira de Santana. A senhora pensa fazer a campanha nesse mesmo segmento? Olha, comendador, por incrível que pareça, será do mesmo jeito pelas circunstâncias que nos envolvem atualmente. Né? Estamos em um período de pandemia, onde o mínimo que se saia, né, seja o necessário possível. Então, será uma campanha muito voltada para os vídeos. Né? Estaremos com os nossos eleitores e telespectadores mesmo diante a telinha, seja da televisão, seja da internet. Então, eu acho que é uma extensão. Essa eleição vai ser uma extensão do que foi a 2018. Em 2018, nós fomos também para a rua. Eu rodei a Bahia inteira. Poucas pessoas sabem, mas antes do ano eleitoral de 2018, lá em 2015, 2016, 2017 e 2018, porque as eleições ocorrem em outubro, quase final, eu tinha rodado a Bahia inteira, fazendo palestras, levando os conceitos que permeiam as bandeiras que eu acredito. Então, essa eleição agora para a prefeitura também vai ser muito atribuída à imagem de internet, de televisão. Então, eu já estou um pouco familiarizada com isso. Eu acho que vai ser bacana. O importante é a gente preservar os nossos eleitores devido ao momento que nós estamos enfrentando. Como a senhora, é um ano, como a senhora viu, como professora, o ano letivo tem que ter 200 dias letivos. Como a senhora vê isso aí para o município de Feira de Santana? Vai ter tempo para ter esse ano letivo já por conta da pandemia? Olha, comendador, por incrível que se pareça, a pandemia ela está deixando o foco da saúde tão aberto que pouco se tem pensado nessa questão do ano letivo. Eu posso te falar, eu estou fora das salas de aula, portanto, estou fora um pouco, estou distanciada das escolas, e o que a gente sabe de educação é o que a gente debate no Congresso Nacional. Deve haver alguma votação nesse sentido, mas a gente precisa ouvir todas as opções que o próprio corpo do colégio, das instituições de ensino devem nos trazer. Na escola do meu filho, por exemplo, fala-se em ano que vem juntar este ano com o próximo. Por exemplo, meu filhinho ele está no grupo 4. Ano que vem ele não vai fazer só o grupo 5, ele faria o grupo 4 e o 5. Não é uma resolução ainda do MEC, é uma resolução do colégio. Mas a gente precisa estabelecer esses parâmetros, porque o MEC, ele solicita, né? É uma forma que é eufemística de falar, mas é uma imposição do MEC, afinal nós estamos tratando de educação, que se siga um plano igual, um plano em conjunto. Esse plano ainda não foi debatido. O que está para ser debatido, Gerlane, semana que vem, é o Fundeb. Eu acredito que a partir
dessa votação do Fundeb, a gente comece a entender os outros parâmetros, outros paralelos, e que a gente chegue a um consenso. Porque o que acontece? O Ministério da Saúde ele tem adiado o pico, porque a gente não sabe quando vai ocorrer. Então, imaginávamos que seria em maio. Então, criou-se a expectativa de retornar às aulas em junho. Depois criou-se a ideia de que o pico seria em junho. E sempre adiando este momento. Acontece que estamos já em julho e precisamos de uma resposta, acredito eu, que vamos debater um pouco mais à frente. Teve uma pergunta já aqui no Zap, eu vou passar, quase a senhora respondeu tudo aí, né? Segundo a OMS, países que reabriram escolas relataram surto da Covid-19. A Câmara dos Deputados, Senado, tem algum projeto para ajudar os estados e municípios, Distrito Federal, porque há um grande receio de apagão na educação. Praticamente a senhora respondeu aí, mas é bom dar uma reforçada. Então, o que é que acontece? Nós estamos observando, comendador, que a OMS, o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras têm deliberado de maneira muito independente, né? Poucas são as ações onde eles estão em conjunto. Eu digo isso a nível da educação, porque na saúde eles estão mais próximos. Na educação nós temos a esfera pública e a esfera privada. Então, é importante que se haja um diálogo que ainda não existiu. A pergunta é, quando vai haver essas deliberações? Para existirem essas deliberações, é necessário antes os diálogos. E, geralmente, esses diálogos, eles levam um certo tempo, porque tem o consenso, tem o não consenso. Então, até que a gente jogue tudo na mesa e chegue numa conclusão final, eu acredito que vai ser um pouquinho mais demorado. Vai durar 15 dias, um mês, 2 meses? Eu não sei. Mas uma situação como essa, eu tenho certeza que pelo menos 1, 2 semanas a gente vai levar para ter. A questão é que nós ainda não temos essa data de discussão, Germano. Então, imagine você, se nós não temos nem a data para debater, imagine quando será que a solução vai vir. Então, eu peço um pouco de paciência à nossa sociedade. Eu sei que é muito difícil, mas é melhor os nossos filhos em casa, resguardados, até que se crie um plano nacional de proteção sanitária plausível do que eles estarem à mercê de um contágio, ou ainda pior, contaminar algum parente com uma idade mais avançada, que é o grupo de risco. Pois é. O Covid, como está a deputada no município de Feira de Santana, de que forma ela está... Porque chegou o momento de se deixar a política de lado e todos se unirem para combater essa pandemia. Como a deputada está fazendo isso diante do governo municipal, do governo federal, ou do governo estadual? Olha, Girlane, eu tenho cumprido muito o meu papel de legisladora. Fiscalizar é uma das funções precípuas. Então, eu tenho contribuído com emendas. Eu já passei mais de 5.600.000 em emendas só para a Feira de Santana. Ou seja, nós, deputados federais, temos de prerrogativa uma emenda impositiva que chega aí aos seus 16 milhões. Só para a saúde de Feira de Santana, eu passei quase 6. Muitos outros municípios até me cobram. Mas é óbvio que eu tinha que ter esse olhar mais criterioso e mais cuidadoso por Feira de Santana, porque, primeiro, é uma região que abastece, é uma cidade que abastece toda uma região, Girlane. Então, quando eu contribuo com Feira de Santana, eu estou, na verdade, contribuindo com mais de 130 municípios. Então, tem que se ter essa visão. Segundo, por ser a minha cidade onde eu tenho a minha família, onde eu cresci, nasci, enfim, né? A gente carrega aquela forma de olhar para a nossa cidade natal. E eu tenho feito críticas ao governo federal, bem como eu tenho feito ao governo estadual e também ao governo municipal. Obviamente que são críticas plausíveis, pontuais. Eu acredito que o governo federal, por exemplo, tinha que ter uma preocupação maior. Estamos indo, né, para mais de 75 mil mortes e a gente não entende um plano governamental federal eficiente. Primeiro que existe o negacionismo do próprio presidente, que burla as próprias regras. As regras, inclusive, do próprio ministério. Então, é necessário que eu entre com essas críticas pontuais. Bem como o governo do estado. Nós temos aí supostas denúncias de superfaturamento na compra de respiradores. É importante que eu, enquanto deputada federal, cobre ao governador. Que história é essa?
né? Ou seja, no lugar de comprar 5 respiradores, estão comprando um ou não estão comprando, a gente precisa cobrar e que seja, obviamente, levado às circunstâncias das consequências de seus atos. E no âmbito municipal, eu também tenho feito cobranças reiteradas à Prefeitura de Feira de Santana, sobretudo porque a população está me trazendo, Gilane, que está muito insatisfeito com os atendimentos, tanto em relação ao Covid, quanto aos atendimentos de rotina, que estão cada vez mais precários por conta do próprio atendimento da Covid. Ou seja, os profissionais estão mais voltados ao combate, o que é normal, e insumos, EPIs, equipamentos, respiradores estão deixando a desejar. Tanto é que nós atingimos, né, o limite dos nossos leitos de UTI reservados para as nossas vítimas de Covid-19. Então, eu tenho que chegar com essas críticas, eu tenho que cobrar agora sempre nesse tom de cobrança, de resolução e não de politicagem. Eu acho que o momento não é esse, não pede isso. Inclusive, até parabenizo aqui os gestores, tanto federal, municipal e estadual, quando vem contribuir de uma forma mais eficiente. Que bom que a senhora tocou nesse assunto. Não estava ninguém preparado para essa pandemia. Ninguém estava preparado, nem os países de primeiro mundo, ditos de primeiro mundo. Mas o que é que a gente fez para o nosso município? Então, a senhora, ao parabenizar, essa está parabenizando o nosso município, o que o gestor atual, Colbert Martins, vem fazendo e o que o governo do estado, Rui Costa, vem fazendo em Feira de Santana. A senhora acredita que isso aí eles estão no caminho certo? Olha, eu pensava um pouco assim há um mês atrás. Eu acredito que a Prefeitura de Feira de Santana, de um mês para cá, deixou muito a desejar. Porque precisava-se, Girlane, de um plano mais organizado para a flexibilização. Eu dei algumas entrevistas solicitando até algumas sugestões, né? Dando algumas sugestões. É necessário se observar qual é o atendimento sanitário que estaremos dando aos nossos funcionários do comércio. É óbvio que as portas estão fechadas, muitas lojas estão falindo, estão em uma situação muito precária. Eu estou buscando fazer a minha parte, inclusive no Congresso, buscando aprovar linhas de créditos para o micro e pequeno empresário, mas as coisas não acontecem assim. A nível municipal, o prefeito ele pode dialogar melhor com essas duas esferas. Quais são as duas esferas hoje? São os comerciantes que estão reivindicando de maneira absolutamente justa, eles estão perdendo o seu sustento, bem como todo o resto da sociedade. Todo o resto da sociedade que entende que a orientação da OMS deve ser seguida de forma rigorosa. É necessário um consenso, é necessário um diálogo. Então não adianta, abre as portas de qualquer jeito, aí contaminou muita gente, fecha as portas novamente. Tem que ter um plano onde as pessoas podem acessar, onde esteja lá transparente, para que a gente entenda o que é que se pode e o que é que não se pode ser feito. Se tem que ter horário, se não tem, como é que vai ser com a circulação dos coletivos. Não adianta você estar toda numa loja toda higienizada, Girlane, e depois você vai pegar um coletivo e tá lá aquele coletivo cheio, porque você não tem um funcionamento com uma rotatividade, né, mais abrangente. Então, são esses cuidados que a prefeitura teria que tomar e, a meu ver, não tomou. Bem como deixar chegar ao ponto de nós não termos mais vagas, né, para o Covid-19, para os acometidos, sendo que nós temos um hospital de campanha. Temos milhões na conta da prefeitura. Reitero, só do meu mandato, quase 6 milhões só para o combate ao coronavírus. Outros deputados contribuíram, o governo federal contribuiu. Então, a gente precisa ver isso na prática. O doente, ele não quer saber que está faltando remédio. Ele quer o remédio dele. Quando ele vier se queixar isso comigo, eu vou brigar pelo remédio dele. Eu acho que é esse o meu papel. No seu entendimento, como seria esse plano? Rapidinho. É isso. Qual é o plano? O plano é você chamar as duas esferas da sociedade. Você precisa entender que as questões sanitárias, junto à Secretaria de Saúde, você precisa chamar o comércio para dialogar e ver o que é que pode e o que é que não pode. O que é que extrapola, o que é que falta. E fazer um plano onde os trabalhadores se sintam acolhidos, protegidos, certo? Onde os comerciantes entendam que pode começar a reerguer seus negócios, a retomar os seus negócios, sem estar prejudicando toda a sociedade. O que é que não dá? Um plano desorganizado, você não entende, você não faz plano de conscientização para a nossa população. Tem que se reiterar isso todos os dias. Eu observei que a Prefeitura de Feira gastou
muito dinheiro com propaganda e publicidade da própria Covid. Mas quando você chega nas ruas de Feira de Santana, você não sente essa propaganda no ar. Essa propaganda tem que chegar no Novo Horizonte, na Matinha, no Papagaio, no Feira 10, no Feira 9. Não adianta ser uma propaganda apenas na receita e na folha da prefeitura. O cidadão e o nosso povo é consciente, Girlane. A gente tem esse lado positivo. Tem que entender que estamos passando por uma situação difícil e que precisamos ficar em casa. E no caso de sair, só em extrema necessidade. Entendi. O hospital de campanha pelo município, e agora o governo anuncia que vai o Cléristo 2, inaugurar o Cléristo 2. A senhora acredita que será o suficiente para... Eu estou te fazendo essa pergunta porque eu vou te fazer uma pergunta mais ampla, uma pergunta mais macro logo em seguida. Ela acredita que isso vai dar para resolver quando esse Cléristo 2 vier? É o governo do estado, né? Eu não sei dizer se vai dar, eu espero que dê. Agora, lembrando que a nossa dificuldade no atendimento de saúde pública não é apenas porque estamos em época de pandemia. As queixas já vêm antes disso, né? Então, é preciso entender que com pandemia ou sem pandemia, a Feira de Santana já deveria ter essa extensão do Cléristo Andrade, que será o Cléristo Andrade 2. Eu, inclusive, já questionei ao governador, já perguntei ao meu papel. Cadê esse hospital, governador? Aproveito aqui para reiterar essa pergunta. Se vai dar conta, eu não sei. Mas é preciso construir o 2 para a gente entender se há necessidade do 3. E se houver, tem que ser feito. O que não dá é para a gente ver atendimentos como outro dia eu vi do posto de saúde da Queimadinha, o paciente que chegou dizendo que estava sentindo mal. Eu não sei o que aconteceu no atendimento. A demora fez com que ele começasse a vomitar sangue. É uma situação que a gente não quer ver dentro da nossa cidade. Nós não pagamos imposto para isso. Feira de Santana é uma cidade que produz muito. O nosso IPTU não é barato. Então, a gente precisa ter esse retorno. A pergunta macra é a seguinte. Fazer a professora da UFES, deputada hoje, Daiane Pimentel, há 17 anos, foi implantado na UFES o curso de medicina. Correto? Correto. De lá para cá, 17 anos é uma vida. Não apareceu ninguém que tivesse uma ideia, um pedido também do jornalista Girlane Birra. Não apareceu ninguém que tivesse a ideia de implantar um hospital universitário ali. Deputada federal. A gente está vendo um momento, chegamos a um momento crítico, que foi a pandemia, ninguém esperava. Se já tivesse um hospital universitário ali, nós estávamos passando, vidas tinham... Me ajuda a produção. Resguardado. Tinha que diminuir o fluxo. E resguardado. E resguardado muita gente. Olha, deixa eu pedido para a senhora, como deputada federal. Jogue na sua agenda aí e comece a trabalhar sobre isso. Deixa eu te dizer, eu não fui professora da UFES, eu fui aluna da UFES. Apesar de ser... a minha especialização é voltada para a docência do ensino superior, eu não cheguei a ensinar na UFES, mas para mim seria uma experiência e tanto. Quem sabe, né? Mas deixa eu te falar, é engraçado você falar sobre isso, porque logo nos meus primeiros dias de mandato, comendador, eu tive uma solicitação do pessoal de Paulo Afonso, onde eles têm um hospital lá na I. Certo? Esse hospital é como se fosse o Cléristo nosso aqui, atende toda uma região. E estava passando por muitas dificuldades, porque ele é administrado pelo pessoal da Chesf. Na verdade, é a Chesf que fez essa parceria com o governo a nível de socializar os seus recursos. E aí quis, né, trazer isso para a nossa sociedade. Só que agora eles entendem que querem repassar esse hospital. E aí tá aquela confusão. Por ser um hospital dentro de uma área educacional, o Ministério da Saúde joga para o da Educação joga para o Ministério de Minas e Energia, para você entender, porque faz parte, né, da Chesf. E aí, quando eu fui lá resolver essa demanda, porque eu fui solicitar que o hospital não fechasse, porque o hospital estava para fechar, e graças a Deus não fechou por conta dessa ação nossa, foi na minha primeira semana do início do meu mandato, eu questionei ao diretor da EDSE, que é quem administra esses hospitais educacionais, hospitais universitários, o porquê não abrir mais hospitais em cidades como o Porto de Feira de Santana. E ele me disse o seguinte,
que não existe recurso suficiente para isso, Girlane. Essa é a alegação do governo federal. Eles dizem que toda vez que a EBSER decide por administrar algum hospital, que essa administração ela precisa ser de muita eficiência e que isso exige bastante recurso e que o governo federal não tinha esse recurso. Ora, eu não posso dizer se tem ou se não tem, mas eu posso deixar aqui a questão. Eu vejo o Centrão distribuir muitas emendas. Não sei como eles arrumam, mas tem para o Centrão e não tem para hospitais, então é de extrema importância que Feira de Santana tenha, sim, um hospital dentro da Universidade Estadual, porque Feira de Santana também pode ser um polo médico. Eu vejo potencial para isso. Primeiro, porque nós temos já a própria universidade instalada, o curso instalado. Segundo, porque nós atendemos toda a região. Então, falta, sim, um pouco de boa vontade do poder público, mas eu posso garantir à minha Feira de Santana que o meu papel eu estou buscando fazer. Saindo um pouquinho aí da linha do Covid, podemos até voltar depois. Como a senhora viu ali a indicação da primeira escola cívico-militar da Bahia, aqui em Jaíba, a escola 15 de novembro, a indicação foi sua. Mas, como a senhora viu, o governo estadual lavou as mãos, não quis abraçar. Como a senhora viu isso aí? Então, a nossa ideia, porque essa ideia das escolas cívico-militares, ela foi construída com o nosso grupo de deputados governistas, certo? À época, junto com o MEC. Então, a gente tinha essa ideia de militarizar um pouco as nossas escolas. Não todas, obviamente, algumas, para que os pais tenham essa decisão de colocar seu filho ou numa escola convencional ou numa escola militar. E aí criou-se a opção de mudar apenas a administração, porque mexeria menos com a estrutura e seria menos recurso para poder transformar essas escolas. Então, o que a gente fez? A gente fez um planejamento convidando os estados para aderirem. Só que os estados, principalmente aqui no Nordeste, não aderiram, porque faziam oposição ao governo federal. Então, a gente entendeu que deveria começar a buscar os municípios para conversarmos diretamente com cada prefeito, para que a gente pudesse trazer essas escolas. E eu fui chamada para escolher a cidade na Bahia. Quando eu li o relatório, comendador, eu vi que poucas cidades na Bahia tinham os pré-requisitos que essa gestão exige. Você tem que ter um número de reformados que possam atuar naquela gestão. Tem que ser uma cidade que favoreça nesses sentidos. A prefeitura tem que dar o ok. Então, uma série de requisitos que Feira de Santana se encaixava. Já seria a minha escolha, né, comendador? Preenchendo esses requisitos, eu não pensei duas vezes. Disse para o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que seria em Feira de Santana. E aí a gente instituiu. Eu tinha uma ideia de trazer essa escola um pouco mais para o centro de Feira de Santana, para que pudesse oportunizar pessoas de outros bairros, né? O centro ele ficava mais palpável a outros bairros, mas surgiu essa oportunidade com essa escola em Jaíba, então a gente colocou lá. Deputada, R$ 1 milhão para atenção básica de saúde. Isso aconteceu no ano de 2019. 1 milhão para asfaltamento de ruas em Feira de Santana, com execução através da campanha de desenvolvimento do Vale São Francisco, né? Ano de 2019. R$ 980 mil para a conclusão de obras de creches nos bairros Asa Branca e Aviário. Indicação de 5 milhões, mais de 5 milhões de reais para o combate do coronavírus em Feira de Santana. Como está essa indicação do último aqui? Depois a gente volta. Eu quero saber das ruas aqui de Feira de Santana, porque a assessoria me passou das ruas, não foi das ruas, foi só da Rua Nova. Isso aí eu já tinha feito até uma matéria anteriormente sobre isso. Essa indicação dos 5 milhões, mais de 5 milhões de reais para o combate do coronavírus, já chegou? Falta para essa verba dos mais de 5 milhões e 600 mil, que dá quase 5 milhões e 700, está faltando apenas 1 milhão e 300 mil. Os outros já foram pagos, já está na conta da prefeitura. Eu acho até que já está até nos hospitais, espero eu, que já esteja transformado em curativa, em insumos, EPIs, pagamento aos nossos profissionais, que é para isso que o recurso serve. Recurso não é meu, eu só posso direcionar, o recurso é do povo.
E assim, fazendo um geral desse apanhado que você trouxe, são 1 quase milhão, 11 milhões. 1 milhão para... Sim, fica à vontade, São deputada, quase desculpa. 11 milhões de emendas para Feira de Santana. Lembrando que as minhas emendas que eu tenho direito são 16 milhões. Essas de 2019, Gelane, fazem parte de um plano de articulação junto aos ministérios, junto ao governo, que a gente vai conseguindo. Por eu ter uma proximidade muito grande com o ex-ministro, eu consegui essa verba de quase 1 milhão para as reformas dessas escolas, dessas creches na Asa Branca e no Aviário. Fiquei muito feliz. E vou buscar mais emendas para que a gente possa fazer mais ações como essa. Esse tem sido o meu mandato. Esse 1 milhão de asfaltamento da Rua Nova já foi debatido aqui na live com o deputado Tom. A pergunta que eu faço à senhora é a seguinte: por que Rua Nova? Já que temos... Na verdade, não será mais na Rua Nova agora. Olha como é interessante. Quando a gente tem direito a uma emenda, a gente imagina fazer 1000 coisas. Quando essa emenda veio para as minhas mãos, eu imaginei em chamar as pessoas, os correligionários, né? O deputado fazia parte da bancada do PSL, para poder, junto com eles, deliberar. É uma forma de trazer essas pessoas mais próximas para o meu mandato e mostrar que, junto ao meu mandato, as pessoas se sintam prestigiadas. Só que quando a gente chega na Codevasf, que vai ser quem vai efetuar essas obras, a gente descobre que quem escolhe as ruas não é o deputado. Né? As ruas precisam estar com condições de serem asfaltadas. Esse 1 milhão, por exemplo, ele é cheio de burocracia. Eu não posso, por exemplo, consertar uma rua que já foi asfaltada, não pode. Eu não posso dizer, vou consertar aquela rua ali porque ela está esburacada. Não posso. Eu tenho que seguir um protocolo. Eu tenho que ver das ruas que eu posso, com essa emenda em especial. Porque são cheios de nomes difíceis. É uma burocracia grande para a gente poder dar conta. Então, no frigir dos ovos, o que acontece? As ruas que eu posso asfaltar com esse valor são ruas que nunca foram asfaltadas antes. Onde a gente possa mexer naquilo que seria passeio. A gente não pode mexer onde a Embasa ainda vai atuar. Então, uma série de burocracias que nesta emenda em especial, a Rua Nova não obedece os pré-requisitos. Então, a gente teve que ir lá para Mangabeira, para o Papagaio, para a gente poder fazer ruas que nunca foram feitas antes. Deu para entender? 900... Deu para entender. 900... Deu para entender a sua explicação por alto. Mas, como a senhora falou, a burocracia, a gente não tem tempo para tudo isso. 980 mil para creches. São 3 creches aqui. De que forma é escolhida por a senhora essas creches ou tem alguém que então, chega eu para a sou senhora? muito buliçosa. Eu sou buliçosa, viu, comendador? Eu fico bulindo o tempo inteiro lá no sistema de Brasília para saber o que é que precisa ser feito, o que é que não é feito. E aí, bulindo lá no sistema, eu vi que tinha algumas obras inacabadas dessas 3 creches em Feira de Santana. E aí a gente ligou para a Secretaria de Educação do município e eles disseram que a obra tinha sido parada por falta de recurso. E aí eu não pensei 2 vezes, corri lá para o Ministério da Educação e falei para o ex-ministro, que me atendeu na época, que eu precisava, que os meus alunos estavam sem vagas na creche, que a creche estava parada, as creches, e que eu não ia sair dali sem ter uma resposta positiva, porque as mães precisam trabalhar, as crianças precisam estar nas creches, sendo resguardadas e recebendo tudo que a educação pode ofertar. E aí fiz aquele chororô, falei que eu não ia sair de lá sem esse recurso, e o ministro atendeu a solicitação dessas 3 creches. Uma está com problemas burocráticos e, por conta disso, não pôde receber essa emenda. As outras que estavam mais em pé de funcionalidade, a gente conseguiu enviar esse recurso para que fosse feita essa reforma e para que as creches voltassem a atender a nossa sociedade. Pois é uma pergunta aqui da ativista cultural Lourdes Santana. Um abraço aí para Barnabé, para a galera José Neto, o Saulo sempre aí interagindo com a gente, também o Guda Moreno, muita gente aqui.
assistindo a nossa live. Dizer também para vocês que essa live é reproduzida no site da Revista Alternativa, logo após, revistaalternativa.com.br. A live é reproduzida na íntegra. Vocês podem ir lá e ver de novo esse nosso bate-papo. A ativista é em cima justamente dessas três últimas perguntas. A ativista Lourdes Santana, ela pergunta, a população civil, né? Deixa eu ver aqui, a sociedade civil não tem o papel de solicitar para onde vai essas verbas? Olha, Lourdes, então, claro que sim, a sociedade pode sim solicitar, mas depende muito da verba, depende muito para qual área, depende muito se os documentos para aquela determinada obra estão em dias. Infelizmente, não é assim, só querer aquele lugar, só querer aquela área, ir lá e executar. Existe uma série... aquela história, Lourdes, de que o país é burocrático, que é o mais burocrático do mundo, ele é real. Tudo tem burocracia. E aí a gente tem que permear pelos âmbitos com a democracia, com a burocracia menor para que a gente consiga efetuar alguma coisa. É óbvio que se eu pudesse dizer, eu quero chegar no bairro X e fazer isso, no bairro Y e fazer aquilo. Mas, infelizmente, não é assim. Só para você ter uma ideia, Lourdes, poucas pessoas sabem disso. Eu também só aprendi isso atuando como deputada. Da nossa emenda impositiva, daqueles 16 milhões que eu falei inicialmente, 70% tem que ser direcionado para a saúde. Então, por mais que eu quisesse sair construindo escolas e creches com esse valor todo, eu não posso, porque tem esse valor que é engessado. Dentro desse valor que é engessado, nós temos ainda outros engessamentos. Por exemplo, tem que ser uma parte só para equipamento, tem que ser uma parte só para manutenção. Então, o parlamentar ele tem que dançar conforme a música e atingir a sociedade da melhor forma possível. Mas nem sempre da forma tanto quanto a sociedade queria ou tanto como o parlamentar tem vontade. Com certeza. Vamos lá. Saindo um pouquinho dessa esfera, o presidente, muitos dizem, ouvimos muito, a imprensa imparcial, porque tem a parcial, mas eu me coloco dentro da imprensa imparcial. Quem me conhece sabe. Muitos dizem que a senhora deixou de seguir ali o presidente, que até então ganhou uma eleição através de um trabalho em conjunto com o presidente, e de repente o presidente sai do seu partido, funda outro, ninguém sabe como é que está isso aí, também não interessa para a gente no momento aqui, o bate-papo é sobre outra coisa. E a senhora continua com a mesma ideologia do início no PSL? A mesma ideologia. Então, o que acontece? É engraçado que a maioria da nossa sociedade feirense conhece mais o Bolsonaro do que a professora Daiane Pimentel, que é da terra, que contribui com a gestão da cidade, que contribui para as demandas da cidade. Por quê? Porque naquele momento, comendador, o meu objetivo era mostrar ao Brasil a necessidade de se fazer uma troca na gestão federal. Eu não tinha interesse um dia em me candidatar para a prefeitura, sabe? Em atender somente a minha cidade ou somente o meu estado. Eu queria uma renovação a nível nacional. Eu quero um país melhor. Não me basta ter uma cidade melhor. É preciso ter um país, né? Então, o que acontece? Eu fiquei de fazer essa campanha para o Bolsonaro, de apresentar Bolsonaro no estado da Bahia inteira. E fiz isso de graça. Aliás, de graça não, porque custou dinheiro do meu próprio bolso. Eu saí rodando a Bahia inteira, fazendo palestras, conversando com a sociedade. Eu fiz palestra, comendador, para 5 pessoas. Bem como eu já consegui colocar mais de 50 mil pessoas no Farol da Barra. Então, eu não me importava com a quantidade. O que me importava era levar o recado. Quando eu chegava nos municípios, as pessoas falavam, chegou a professora que defende Bolsonaro. Bolsonaro não tinha nem 2% a nível nacional. E eu dava a minha cara a tapa para defendê-lo, porque ele dizia que defenderia os projetos que são meus ainda hoje. Só que depois do poder, ele mudou um pouco esse discurso e mudou a prática. Ele falava que não ia ter toma lá da cá. Hoje a sua base é o Centrão. Ele dizia que ia combater a corrupção. Hoje a gente vê seus filhos fugindo da justiça. Ele dizia que ia
enfraquecer esse sistema, esse establishment do nosso país. Pelo contrário, ele se aliou. Apesar dessas brigas, né, que a gente vê entre os poderes, na verdade, eles são grandes aliados. Bolsonaro, ele tem em Rodrigo Maia, por exemplo, um grande aliado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia estar lutando por um presidente que depois de eleito iria dizer que queria casar com Rodrigo Maia. Nem queria aceitar os desmandos de alguns ministros do STF. E tudo isso por uma simples razão, comendador. Receio. A pergunta que fica é: qual é o medo que Bolsonaro tem? Cadê aquele homem que chegou na televisão e falou que ia combater o sistema, que ia banir a corrupção, que ia fortalecer a Lava Jato? Ele está fazendo tudo ao contrário. Então eu tenho a obrigação moral de dizer que eu não vou compactuar com isso. É óbvio que algumas pessoas ficam em dúvida, ficam indecisas, porque poucas conhecem a minha atuação, conhecem a minha figura, a minha personalidade, porque eu passei a vida toda trabalhando para ele. Mas essa é a hora de eu mostrar quem eu sou e viver sob o jugo da população. Eu sou essa pessoa aqui. Eu lutei por uma educação de melhor qualidade, por menos fila no SUS. Eu lutei por ordem da nossa sociedade, para acabar um pouco com essa libertinagem, com essa roubalheira que a gente não aguenta mais, para ter dignidade em nosso país. Eu não apoiei Bolsonaro para ele se juntar ao Centrão. Eu não apoiei Bolsonaro para ele sancionar juiz de garantia. Eu não apoiei Bolsonaro para ele sancionar limitação na delação premiada. Tudo isso enfraquece o combate à corrupção. Então, eu me sinto hoje, sim, à vontade e no direito, mais do que qualquer outra pessoa dentro da Bahia, porque eu lutei por ele. Então, se eu ajudo uma pessoa para ele chegar lá e fazer o certo, essa pessoa chega lá e faz o contrário, eu tenho total, mais do que dever, mais do que direito, eu tenho obrigação de poder fiscalizar e cobrar isso do Bolsonaro. Opa! Deputada, uma imagem que chamou a atenção de muita gente circulou pelo mundo todo, porque a internet hoje, ainda mais com pouca gente, sabe? Até seus seguidores hoje, sabe que seu nome hoje é vinculado no planeta todo. Uma deputada, aquela que deu a cara a tapa, como a senhora mesmo falou aí. Muita gente sabe disso. Lógico, a senhora sabe, talvez por não fazer tanta propaganda, que eu não vejo fazer tanta propaganda, ou só faz a propaganda direta, certeira, não faz esse tipo de propaganda. Mas eu acredito que se eu tivesse lá, eu diria: olha, o mundo todo já me conhece, viu? A deputada que deu a cara a tapa, eu colocaria. Mas assim, a imagem que circulou e chamou muita atenção foi a senhora e seu esposo em uma posição com armas na mão. Se eu não me engano, pistola, rifle, não entendo de armas, não conheço armas. Essa imagem circulou muito, teve memes, teve um monte de coisa, a senhora mesmo sabe disso. Hoje, professora Daiane Pimentel, deputada federal, no dia de hoje, pré-candidata, não existe esse negócio de pré-candidata à prefeitura de Feira de Santana. A senhora posaria de novo com uma foto dessa? Olha, posaria, porque eu fui eleita dizendo que eu iria aprovar, que eu iria apoiar em plenário, que eu iria revogar o decreto do desarmamento. Agora, óbvio que a gente cria maturidade. É óbvio que a gente vai entendendo a nossa sociedade. A simbologia dessa foto, que era um ensaio fotográfico, porque tanto eu quanto o meu esposo, nós gostamos de atirar, é um esporte. Foi um ensaio fotográfico que a gente faz sim. É uma das nossas bandeiras, certo? Agora, há um seguinte, Girlânio. Daquele Bolsonaro que dizia que queria armar o cidadão de bem para proteger a sua família e a sua propriedade, ainda há esse intuito? O intuito ainda é esse? Ou existe em Bolsonaro a vontade de armar a população para poder incitar uma guerra civil? Se for armar o povo, Girlânio, para poder defender a sua propriedade e a sua família, eu apoio, óbvio, continuo apoiando. Mas se for para colocar arma nas mãos de pessoas de forma aleatória, para depois incitar uma guerra civil, eu sou contra, óbvio. Eu sou contra como cidadã, como deputada, como mãe de família. Então, é diferente eu chegar para você, Girlânio, e falar assim: ó, Girlânio, hoje você vai ter o seu documento aqui, lhe garantindo uma arma para você proteger a sua família e a sua casa. Eu acho que todo cidadão trabalhador quer isso, porque a bandidagem está demais. Todo mundo quer ter o direito à legítima defesa.
Então, eu sou totalmente a favor a isso. Agora, colocar armas nas mãos de pessoas que brigam na rua por qualquer coisa, eu não vou admitir, e aí sim eu seria contra. Então, é preciso entender qual é o projeto, qual é o intuito, qual é o objetivo, para quem vai essa arma, para o trabalhador que tem uma ficha limpa, que não tem ficha corrida, que tem endereço fixo, que nunca fez nada de ruim com ninguém para proteger seus filhos, sua esposa, sua casa, seu comércio, beleza. Mas se for para qualquer maluco, né, que já tem a ficha suja ou que não aparenta requisitos psicológicos necessários, aí... Travou um pouquinho aí no final, mas acho que deu para o pessoal ouvir direitinho. Deputada, a senhora já falou no início, logo no início ali, como será sua campanha para candidata para a Prefeitura de Feira de Santana. Distritos, temos demais, os bairros da periferia temos muito. Como essa internet chegaria lá? Como será uma campanha? Lógico que a senhora não vai chegar aqui e, tipo, no popular, entregar ouro ao bandido, ou soltar no ar, lógico. Mas como a senhora pensa em fazer uma campanha em que a internet não chega em muitos lugares de Feira de Santana ainda? Não é que seja uma cidade provinciana, isso acontece no Brasil todo afora. E como chamar esse povo? Muita gente aqui, de regiões que vieram, não mexe. A população de Feira de Santana, eu digo que pelo menos 10 a 15 ou mais por cento não mexe muito com a internet. Como a Daiane Pimentel vai chegar a esse povo? É importante, comendador, eu vou te agradecer aqui a oportunidade de esclarecer uma coisa para o nosso feirense, para o nosso conterrâneo. A professora Daiane, quando pensou em entrar na política, militando, eu não pensei em entrar na política em busca de pleito. Mas as circunstâncias da vida me levaram, certo? Quando o Bolsonaro me convidou, ele deixou muito claro que ele não teria nenhum outro político na Bahia da sua confiança e que ele precisava de pessoas novas. E o meu perfil, Girlane, chamou muita atenção do Bolsonaro. Primeiro, eu ser mulher, ele era tido como machista. Eu ser nordestina, ele era tido como preconceituoso, certo? Regionalmente preconceituoso. Eu era mãe de família, eu sou cristã e eu sou professora. A classe docente tem o estigma de ser muito voltada à esquerda. E eu já fui uma eleitora do PT. Então, todas essas características foi muito preponderante para Bolsonaro. Tanto é que ele colocava vídeos meus em suas páginas, tentando chamar a população a atenção. Olha, essa moça aqui, ela já foi do PT, mas hoje ela quer um país diferente. Essa moça aqui, ela é professora e ela fala a favor da direita e do conservadorismo. Então, eu fui muito a calhar. E aí as circunstâncias me levaram a buscar esse pleito. Venci o pleito. E qual era a minha ideia, Girlane? Era chegar lá no Congresso Nacional e pautar ideologicamente. Era dizer o seguinte: não, o kit gay na escola do meu filho eu não aceito de jeito nenhum, nem do meu filho, nem do filho de ninguém. Não voto. Era dizer que a legítima defesa, voto pela legítima defesa. Todo cidadão de bem, todo trabalhador tem que ter a sua garantia de defesa, né, concluída. Então, era esse meu âmbito, as pautas, e ajudar o governo a trazer as reformas tributária, administrativa, política. Eu nunca imaginei na minha vida que eu viria um dia ser candidata na minha cidade. Mas a necessidade faz a situação. Eu vejo que em Brasília as coisas não acontecem como a gente quer. E olhe que eu sou uma deputada governista. Eu era uma deputada da base do presidente, que eu almocei, jantei com o presidente, viajei com ele pelo Nordeste várias vezes. E eu não tinha as minhas solicitações atendidas, Girlane. Sempre era o mesmo discurso. Não tem dinheiro, a hora não é agora. Então, quando a gente pensa em fazer com mais vontade, com mais ferramentas, a gente tem que partir para o plano de execução. E aí a ideia do executivo municipal. E aí, como é que eu vou fazer essa ideia chegar nesses distritos? Que é a tua pergunta. Eu fiz um aparato só para as pessoas entenderem. Eu não sou uma maluquinha que resolvi virar prefeita. Eu tenho noção das coisas. Eu sou levada pelas circunstâncias. As circunstâncias me garantem uma eleição boa, porque eu tenho estrutura, eu tenho um bom partido, eu delibero pelo meu partido no estado. Então, eu tenho tempo de TV. E é dessa forma que eu espero chegar nas comunidades, além, obviamente, das minhas visitas, através da televisão,
falando diretamente com os nossos telespectadores e eleitores, olhando para eles possam enxergar em mim a verdade que eu sou e que eu tento transportar para que todas as pessoas enxerguem isso. Tranquilo. Respondido. Deputada, em tempos a gente vem observando muito que o vice, ele vem tendo no Brasil, de um tempo para cá, uma significância muito importante. Já está chegando no tempo. Só tem mais um aqui, a gente encerra a produção aqui falando, senão a gente perde tempo. Tem que ser rápido. Significa, se ela já tem seu vice, eu vou te falar aqui rapidinho. Dilma saiu, o vice assumiu. Nós temos aqui em Feira de Santana, José Ronaldo saiu para outra, o vice assumiu. A senhora já tem seu vice? Não, ainda não tenho meu vice, estamos dialogando, estamos construindo agora essas pontes com outros partidos, com outras lideranças, e aí no momento devido venho aqui anunciar e espero que seja uma pessoa que siga nos mesmos parâmetros que nós, querendo fazer o bem. Temos bons quadros dentro do nosso partido, mas ainda devemos entender se é um momento de ir puro sangue ou se é um momento de aceitar, sim, auxílio, ajuda e de construir. E assim que eu tiver essa resposta, eu venho dar para a nossa sociedade. Que legal. Hoje o ECA está completando 30 anos. Mas o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes ainda é muito falho. Deputada, tem algum projeto de lei voltado, né, para a eficácia desses direitos? Rapidinho. Então, até fiz essa homenagem ao ECA. Eu acredito que existem muitas falhas que precisam ser corrigidas, mas em sua totalidade é muito mais um aparato de direitos para as nossas crianças e nossos adolescentes do que um projeto à toa. Então, a gente precisa estar reformulando sempre. Eu tenho, sim, algumas propostas. Não dá tempo de eu falar tudo aqui, mas é só correr lá no site da Câmara. Tem algumas indicações ao governo, alguns projetos, né, alguns PLs, para a gente poder melhorar, tanto no sentido de direitos, quanto no sentido de deveres. Porque é importante a gente entender, desde criancinha, que nós não temos só direitos, nós temos também deveres, né? Então, eu trago muito essa educação do advertir, do ensinar com responsabilidade, de fazer aquela criança com muito carinho, com muito amor, também entender que ela vai se tornar um adulto e que vai ter responsabilidades e estar preparado para o mundo. Então, a gente vê o ECA como um braço para que a gente possa se apoiar e levar essas ideias para o Congresso Nacional. Então, clica lá, professora Daiane Pimentel, lá no site da Câmara e deixe sua sugestão também. Vai ser bacana a gente, nessa interação, para que eu possa levar projetos para lá, advindos diretamente da nossa sociedade feirense. Um abraço para você também, Frank Caldeirão, dizendo que eu sou gente boa e a deputada também. Deputada, suas considerações finais. Comendador, eu gostei muito. Eu lhe confesso que poucas vezes eu tive uma entrevista onde as pessoas tocarem pontos necessários para se falar, para me deixar falar à sociedade. Eu te agradeço muito por isso. Tuas perguntas são muito pertinentes. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela revista Alternativa. Um abraço em toda a sua família. Estou aqui à disposição. Agradecer por esse momento com a nossa sociedade. Feira de Santana é a princesa do meu coração, vai ser sempre. Eu sou simplesmente uma moça, né, comum, do Campo Limpo, que hoje defende feira com unhas e dentes, com muita responsabilidade, com muito amor, mas não deixando, óbvio, de pautar também ideias a nível nacional, para que a gente possa deixar a nossa marca feirense a nível abrangente em nosso país. Então, eu tenho muito orgulho de chegar naquele congresso e dizer: eu sou de Feira de Santana. Isso me orgulha muito, eu chego e fico emocionada. A primeira deputada federal da cidade, né, Girlane? Então, a gente tem que carregar com muito orgulho, com muito amor. E vocês podem ter certeza que tudo que está ao meu alcance, às vezes até mais, né? Eu arrumei alguns inimigos no meio do caminho justamente por isso, por querer mostrar o serviço, por querer prestar esse serviço para você. Então, todo o meu agradecimento aos meus eleitores, aos meus futuros eleitores, à minha sociedade que eu amo demais. Agradeço muito a sua presença, um abraço aí de sua família, que está aqui do lado da minha esposa, que é minha produtora, Raquel. Um cheiro para ela,
Um cheiro, Raquel. Outro. Um abraço, agradeço mesmo e muito sucesso, viu? E muitas indicações e muitos projetos para a Feira de Santana. A feira precisa. Não esqueça, a primeira mulher deputada federal é a senhora. Então, quanto mais trazer. Não esqueça daquele meu pedido também. Veja lá, que a senhora disse que é curiosa, cutuque lá e veja se a gente consegue esse hospital universitário, viu? Um abraço, Deus te abençoe. Abraço, Deus abençoe. Raquel, Deus é bom? O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Ah, que lindo.